Compartilhar comigo com vocês, nos presenteando com uma mensagem. Queria chamar o bispo Ricardo Braga. Vamos aplaudir a sua convidada. Fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Na fé em nome de Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui inaugurando essa igreja, a casa de Deus, um templo de oração. Eu tenho certeza que junto com esse ministério você vai crescer. Deus vai te abençoar no nome de Jesus de uma maneira poderosa. Amém, pessoal? Eu estava, quando eu cheguei aqui ouvindo tudo, né? Eu lembrando do dia que o pastor chegou na igreja, né? Aquele menininho de brinco ainda, meus irmãos. Chegou no grupo de jovens e o primeiro dia que ele veio foi uma gincana que nós estávamos fazendo e tinha que vender, acho que era adesivo, né? Revista. E o dinheiro ficou tudo com ele, né? Do grupo dele foi assim, perdi o dinheiro. Primeiro dia dele, né? E ele veio e naquela fé e foi indo. E tinha um Anderson, a gente chama de feijoada, né? E aquela coisa toda foi crescendo e ele foi se tornando um obreiro. Ele foi se crescendo espiritualmente. E hoje, casal de Deus, pastor, arrebentando. Não há nada de ver como que Deus transforma a pessoa. Pega lá e vai trabalhando, mudando o coração. Deus é fiel, diga graças a Deus. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 1. É a nossa mensagem de hoje. Querido, sabe que você está no ministério ungido, abençoado por Deus. A placa de igreja, de pouco adianta. O que você precisa de alguém que vai te conduzir à verdade. O que você precisa estar do lado de alguém que vai realmente pastorear a tua vida. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Não importa o tamanho da igreja, né? Não importa o conhecimento, o tanto que essa igreja é conhecida ou não, o importante é você se encontrar. Diga graças a Deus. Você se encontrar, ter um homem de Deus que vai te atender, que vai cuidar de você, isso é importante. Eu lembro que quando o pastor chegou na igreja, a gente foi acompanhando ele queria uma mudança, ele queria algo de Deus. E ele foi indo com os outros jovens também, né? E que Deus abençoou de se tornaram pastores. E foi indo, nós temos um acompanhamento. Deixa Deus abençoar, deixa Deus agir. O que você precisar, conta com o pastor Sérgio. Conta com ele está aqui para te ajudar, para te orientar na palavra. Ele tem o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia. E eu tenho certeza que vai muito te ajudar. Você vai crescer espiritualmente e crescer junto com esse ministério. Cada passo, cada degrau que esse ministério for crescendo, cada etapa que o ministério for crescendo junto, você vai crescer. Seja fiel ao seu dízimo, à sua oferta. Seja fiel no seu compromisso de oração, nas campanhas que vão ser realizadas. Eu não sei como Deus vai dirigir o pastor aqui, mas eu sei que tudo que Deus colocar no coração dele é algo que Deus está conduzindo para te abençoar em nome de Jesus. Ele está sendo instrumento, esse ministério está sendo instrumento para te abençoar. Amém, pessoal? Diz assim, versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, ao alto monte e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Presta atenção aqui. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Só que, além desses 12, que eram os mais íntimos, Jesus ainda contava com mais 70 que o ajudavam a fazer a obra de Deus, de 2 em 2. Eles iam de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando a palavra, falando o amor de Deus e libertando as pessoas. Só que quando Jesus chamou para subir ao monte, que ele ia se transfigurar, ele ia mostrar a glória dele para aquelas pessoas, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Aí eu te pergunto, Deus faz acepção de pessoas, meus irmãos? Deus ama mais o João do que a Maria? Sim ou não? Deus ama mais um do que o outro? Então por que é que ele não chamou todos os 12? Por que é que ele chamou só os 3? Pedro, Tiago e João, para verem a glória de Deus. Sabe por quê? Porque só vê a glória de Deus quem é íntimo. Deus, ele é amor.
Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não ama mais um do que o outro, mas Deus é justo. Quanto mais você se entregar na presença de Deus, quanto mais você se lançar na presença de Deus, mais de Deus você vai ter. Mais a glória de Deus você vai ver na tua vida. Porque Deus é justo. Quem se entregar mais, vai ter mais. Quem se entregar menos, vai ter o quê? Menos. Essa é a diferença. Porque às vezes a gente vê na igreja entrando uma pessoa pela primeira vez e já é curada, já prospera, já arruma emprego, já casa, a vida dela muda, e você fala, poxa vida, essa pessoa começou agora. Olha quanta coisa aconteceu na vida dela. E às vezes você vê uma pessoa que está há anos na igreja, conhece o Evangelho, conhece a Bíblia, mais do que o pastor se bobear. Aquela coisa toda, mas a vida dela não anda, não caminha, não vai para frente. As bênçãos dela ainda estão amarradas. Por quê? Quanto mais a pessoa se dá, mais ela tem. Quanto menos ela se dá, menos ela tem. Então que nessa noite você possa se dar mais para Deus. Que nessa noite, a partir de hoje, você possa se entregar mais. Quanto mais você puder vir na igreja, venha. Para o mundo lá fora isso é fanatismo. Para o mundo lá fora isso é bobeira. Não precisa vir todo dia na igreja, toda hora. Todo dia tem tempo que você está na igreja. Mas para quem quer crescer, quer ser grande, quanto mais o culto tiver, quanto mais você puder estar na igreja, mais você vai aprender, mais o Espírito Santo vai te encher, mais a glória de Deus vai ser sobre você. Amém, pessoal? Amém. Não fique ouvindo o que os outros dizem. Alguém pode dizer, não, você está fanático, não, o pastor está fazendo uma lavagem cerebral, não, isso é besteira. Não. Busque a Deus, porque o nosso reino não é nesse mundo. A nossa glória não é aqui, não. E Deus está olhando para nós. Deus está te separando para algo grande que vai acontecer. Deus está te preparando para algo grande. Então o que você tem que fazer? Se lance, ame a Deus, busque a Deus, porque você vai viver coisas que os outros não vão viver. Se eu fazer o que todo mundo faz, eu vou ter o sucesso que todo mundo tem. Agora, se eu fizer algo a mais, se eu fizer o que ninguém faz, eu vou ter o que ninguém tem. Amém, pessoal? Então, busque de Deus. Pedro, Tiago e João, por que eles viram essa glória toda? Eles viram porque eles eram aqueles que mais se aproximaram. Pedro, ele talvez você pode até interpretar ele mal, ele era mais entrão de todos. Você vai ver aqui, vamos ler aqui o versículo 4 em diante. Apareceram Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom é nós estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os abriu que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viu, senão Jesus com eles. Queridos, Pedro de repente falou assim, Senhor, bom estarmos aqui, vamos fazer aqui 3 cabanas. Veio uma nuvem de glória, e a voz de Deus apareceu e disse, olha, esse é meu filho amado. A ele você tem que ouvir. Queridos, aprenda a ouvir somente a voz de Deus. Para de ouvir a voz dos outros, do amigo, do professor, do patrão, do irmão, do cônjuge. Não estou dizendo que você tem que desprezar seu cônjuge, você tem que se unir a ele, mas ouça ele no Senhor. Você lembra de Abraão, quando ouviu a voz de Sara? Ele ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus, sem Deus acrescentar um tio na vida dele. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Sara e foi ter um filho com Agar. Sara falou, não vou ter ciúmes não, Abraão. Vai lá, você é meu marido, tio, pode ter um caso com ela, ela vai engravidar, depois o filho vai ser nosso. E não era plano de Deus aqui. Diante da sociedade era algo lícito. Diante da sociedade eles não eram reprovados por isso, mas diante de Deus era. E foi ouvir a voz de Sara, perdeu 13 anos da vida dele. Atrasou a bênção dele. Ouça a voz de Deus, para que a bênção não atrase na tua vida, para que a tua vida não fique amarrada, para que você não seja uma pessoa que está na igreja, que ama Deus, só que não está vendo Deus. Deus falou algo muito importante, olha, este é meu filho amado. A intenção de Pedro era boa, fazer uma cabana aqui, vamos orar aqui, mas não era o plano de Deus.
Às vezes a nossa intenção é boa, mas não está fora do plano de Deus. Às vezes o nosso desejo é um desejo bom. O que a gente quer não é algo errado, mas não está dentro do plano de Deus. E isso é o que faz a diferença. Estar dentro do plano de Deus ou não estar dentro do plano de Deus. E às vezes, por mais que a gente ora, às vezes a gente se decepciona. É verdade ou não? Sim ou não? Por mais que a gente ora, a gente tem que estar mais sensível. A gente tem que estar buscando mais. A gente tem que se entregar mais a Deus. E só ter uma comunhão com Deus é que Deus pode mostrar. Amém? Vamos pular um pouquinho. Vamos no versículo 14. Vamos ver onde os outros discípulos estavam. E quando se aproximou, aí Jesus desceu do monte. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Quando Jesus desceu com Pedro, Tiago e João no monte, Jesus encontrou os discípulos discutindo com os escribas. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam na carne, discutindo quem era mais de Deus, quem era o que estava certo, qual deles era o melhor. Meu irmão, o evangelho não é disputa. Qual igreja vai levar para o céu? Qual igreja é melhor? Quem é mais de Deus do que o outro? O evangelho não é disputa. Eles estavam ali discutindo, falando mal um do outro, recriminando, colocando ali aquela coisa. Aí veio um problema até eles. Sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram resolver. Veio um pouco um problema, chegou o outro e falou assim: ó, eu trouxe meu filho com um espírito imundo, que aonde quer que eu apanhe, despedaço, ele cai no chão e espuma. E os discípulos, aquela carne toda, sem comunhão com Deus, não pode resolver. A pessoa que não ora é assim. Vem um problema para ela, surge um problema, porque o problema existe. No mundo tereis o quê? Aflições. Então constantemente vai ter lutas, vai ter pessoas se levantando, problemas vindo. O problema vem até a gente não está em comunhão com Deus, a gente não resolve. A gente ora, a gente busca e tal, não resolve o problema. Olha o que aconteceu com Jesus aqui, versículo 17. Versículo 18. E este onde quer que apanha, despedaço, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, não puderam. E ele repreendeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Trazendo-o. E trouxeram-o. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado, por terra, revolvia-se espumando. Presta atenção aqui. Quando aquele garoto chegou até os discípulos que estavam discutindo com os escribas, para ver quem era melhor, quem era mais de Deus, quem era isso, quem era aquilo, aquele demônio que estava dentro do menino olhou, deve ter dado risada, nem mudou, não aconteceu nada. Os discípulos chegaram lá e não conseguiram expulsar aquele demônio. O demônio não fez nada, sabe o quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que agradava o diabo. Discutindo, discórdia. E hoje o diabo quer colocar no meio da igreja discórdia, fofoca, contenda, inimizade, disse-me-disse, conversa fiada. E as pessoas, ao invés de ler a Bíblia, orar, buscar, ser unido, ser uma família realmente, fica fazendo grupinho, panelinha, aquilo tudo. E o diabo está gostando. Porque o diabo coloca um problema, a igreja não resolve. O irmão ora, o diabo não sai. Quando o diabo viu Jesus, a coisa foi diferente. Jesus tinha acabado de descer da onde? Da balada, não era isso? Da festa? Não, do monte. Foi buscar Deus. Quando o diabo viu, ele se levantou. Ele falou: agora eu vou sair. Chegou alguém que vai resolver o problema. E o diabo se levantou. Meu irmão, o que o diabo vê quando ele olha para você? Uma pessoa carnal, preguiçosa, fofoqueira? O que o diabo vê quando ele te olha? O que ele enxerga quando ele vê você? Um homem de Deus, que ora e Deus responde? Um homem da palavra? Uma mulher da palavra de Deus? Quando o diabo que estava naquele menino viu Jesus, ele agitou, porque ele sabia: agora eu vou ter que sair, agora a casa caiu. Mas quando tinha olhado para os outros discípulos, não teve essa mesma reação. Queridos, o diabo tem que olhar para você
E vem você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a unção do Espírito Santo. Quando você chegar no lugar, o diabo sabe, agora eu vou ter que sair, porque chegou alguém de Deus. Quando você fala, meu Deus, em nome de Jesus, o diabo, ó, porque você tem algo que faz toda a diferença. Unção de Deus. É isso que você recebe. Não é um curso, numa faculdade, não é pelo tempo de igreja, mas é em oração, em busca, em santidade. Eu estava ouvindo uma canção da Damares, vindo para cá, e ela falava assim, eu estou pagando o preço. É exatamente isso. É pagar o preço. A carne geme. Tem dia que a carne não quer que você vá para a igreja. Tem dia que a carne não quer que você ore. Tem dia que a carne não quer que você leia a Bíblia. Tem dia que a carne não quer que você seja fiel a Deus. Tem dia que o teu espírito está lutando contra a carne. E o diabo colocando um monte de dúvida. Porque o diabo não quer que você faça a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus, vale a pena. O diabo vai olhar para você e vai ver o que é obediência, unção, poder. Foi isso que ele viu em Jesus, Pedro, Tiago e João. Aí diz aqui o versículo de número 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que me sucede isso? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado em fogo na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus chegou para ele e falou assim, ó, se você crê, eu posso fazer algo com o teu filho. Na mesma hora que ele falou assim, eu creio. Aí quando o cara disse, eu não creio em nada. Eu falei, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque se a gente não crê na palavra, nada acontece. Uma coisa é ter vontade, a outra coisa é crer. O que é crer? Crer é lutar contra as evidências. Crer é mesmo você ver a coisa tudo errada, mesmo você vendo a coisa caindo por terra, mesmo você vendo tudo destruído, mesmo em uma situação perdida, você bate o pé e fica firme porque você tem uma promessa. Porque você tem uma palavra. Mesmo que o médico desengane, mesmo que o doutor desengane, mesmo que seja lá o que for que aconteça, você bate o pé, eu tenho uma promessa. Foi Deus que me prometeu, foi Deus que falou. Ele vai honrar, eu vou arrebentar, a vitória é minha. É isso que você tem que ter no coração. Não olha, não vai por aquilo que você vê, vai por aquilo que você crê. Não basta só ter vontade de crescer, você tem que crer. Que o desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Onde você for, você vai arrebentar. Você tem que crer que quanto maior a luta, maior a vitória. Você tem que acreditar que Deus está contigo. E você crê em Deus, crê em você. Ah, mas a luta é grande, mas a luta é boa. Não é ruim de tudo, não. Porque quando você está passando luta, você fica mais esperto. Você fica mais ligado. Fica ou não fica? Fica mais ligado. Quando você fica ali, quando você tem um perigo aí, você está ali, você ora mais, você busca mais. Então não fica preocupado com a luta, não. A luta você vence. A luta você coloca, você pisa no nome de Jesus e passa em cima dela. Amém, pessoal? Vamos crer. Crer de verdade. Não é crer de boca. Quem crê, diga amém. Amém. Mas você está crendo mesmo? Aquele que falou, se eu creio. Depois falou, ajuda a minha credibilidade. Ele tinha vontade. Aqueles anos todos, ele morreu de vontade de ver o filho dele mesmo. Porque qual é o pai que quer ver o filho mal? Qual é o pai que quer ver o filho doente, caído, prostrado? Qual é o pai? Ele tinha vontade, mas ele ainda não cria. Meu irmão, você precisa crer. Crer não está escrito aqui. Tem gente que fala assim, eu não creio. Isso aqui era no passado. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Se aquilo lá só funcionava no passado, se Deus só curava no passado, esse Deus é mentiroso. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Daqui a 10 anos. Essa palavra que eu muito respeito, Deus poder. Porque Deus não muda. Amém? Continuamos assim. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Presta atenção. Tem hora que você olha e parece que não adianta.
Tem hora que você ora, parece que as coisas estão amarradas. Tem hora que você ora, parece que a tua oração não passou do teto. Jesus estava ali, determinou a saída do mal, abençoou a vida do menino. O menino que estava agitado ficou como morto. Poxa, eu trouxe meu filho até Jesus, ele tinha um problema, pelo menos ele era vivo, né? Agora Jesus vai e ora, abençoa, o meu filho morre. E Jesus não olhou para aquilo não. Todo mundo falou, o menino morreu. Jesus pegou a mão do menino e levantou o menino. Querido, você está orando, fica firme. Quem disse para você que você tem que mudar de plano? Quem disse para você que você tem que desistir dos teus sonhos? Quem disse para você que você tem que parar? Você não está orando? Por mais que você não esteja vendo, crendo que Deus fala. Quem crê, vê a glória de quem? De Deus. Agora, se você ficar se abatendo por causa das evidências, por causa das lutas, por causa dos problemas, você vai ver, é nada. Se Jesus falasse, meu Deus, me ajuda aqui, eu estou perdido, agora morreu, agora você me chama, não estaria morto. Eu disse, não, todo mundo pensou que Jesus estava morto, que ele estava morto, Jesus pegou ele pela mão e voltou. Aí o que me chama a atenção, para terminar a mensagem, para não ficar concluído, diz assim, versículo 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, senão com o quê? Você entende por que Jesus expulsou eles, não? Porque Jesus estava aqui, se consagrando, orando. Olha a importância que tem uma vida com Deus de oração. Olha a importância que tem de você fazer um jejum, de você consagrar a tua vida para Deus, de você ter vida com Deus. Porque na hora que vem o problema, na hora que o problema vem até você, você tem condições de expulsar o mal, e o mal sai, porque tem unção na tua vida. Aí você vai pela cabeça dos outros, na hora que o problema vem até você, os amigos, aquele amigo que foi na bobeira, que não na igreja, é besteira você ficar ali na igreja, está fanático. Não, para com isso, o pastor quer pegar teu dinheiro. Aquele amigo que dá tanto conselho bom, não faz nada com isso. Você pede uma ajuda, não vai dar, rapaz, você liga, lê a Deus, busca a Deus, porque na hora que você precisa, você ora, estou socorro do Senhor, que criou os céus e a terra. Deus ele não precisa de nada para te abençoar, ele precisa só da tua fé, só do teu coração fiel. Deus usa até uma jumenta, usou a jumenta para o Balaão. Deus usa quem for, ele usa um desconhecido. Você pode ter feito alguma coisa por alguém, você não precisa nem reconhecer, alguém não se faz para você. Deus usa outro que você nunca viu na vida, que vai te honrar, que vai te abençoar, porque Deus é Deus. Deus muda a lei de um país se for preciso, só para te beneficiar. Se apega com Deus, porque Deus vai derramar a glória dele na tua vida. Amém, pessoal? Guarda essa palavra, da parte de Deus para o teu coração. Ore, busque. Clame a Deus. O evangelho não é disputa, não é briga, não é contenda. Foge desse povo que fala mal um do outro, não. Você tem que falar mais do capeta, não é das pessoas. Você tem que orar, que buscar a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, você vai arrebentar, não tem barreira. Vem um problema até você, o problema vem. Jesus tinha acabado de orar. O que aconteceu? Surgiu o problema. Só que Jesus estava sozinho? Jesus estava com a força de Deus, o Espírito Santo, com o fogo de Deus. Ele orou, o mal teve que sair. Os discípulos falaram, mas mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? Eu estou só porque essa casa de vergonhas não sai com qualquer coisa. Tem que ter líder de oração. Tem gente que perde muito tempo com bobeirinha. Tem oração que a gente faz, o mal sai. Tem coisa que a gente até só pensa e lá já acontece. Mas tem coisa não, é uma guerra. E se você não estiver preparado, guerra é guerra. Se você não estiver preparado, você não vence. Tem que estar no pé de Deus. Tem luta que você bate o preço, ela sai. Mas tem luta que o diabo vem, você ora e tal. E o diabo quer mostrar que você vai perder. Você tem que ter jejum, oração, consagração do Senhor. Aí prevalece. Quem vem na igreja para fazer diferença, prevalece quem pratica a palavra. Aí você vê a diferença entre aquele que está firmado na rocha e aquele que não está. Eu não posso ver a tua comunhão com Deus. Eu não posso ver a tua comunhão. Quem me viu orando ontem? Ninguém me viu orando? Eu também não vi vocês orando, não. Eu não posso ver a tua comunhão com Deus, mas eu posso ver os frutos dela. Eu não vi você orar essa semana, mas os frutos da tua oração vão aparecer na tua vida, eu vou ver. Aleluia. Você está entendendo? Eu não estou vendo o pastor orar,
mas nem precisa. Os frutos dele, o dia a dia dele, vai mostrar como é que tem estado e andado a vida dele com Deus. É pelos frutos. Então busca Deus. É algo que você não vê. Você está andando por aí, você vê aqueles prédios enormes, lindos, bonitos, espelhados. Você fala assim, nossa, que prédio bonito! Mas às vezes debaixo daquele prédio tem um outro prédio. É o alicerce, ninguém vê, mas está ali. Se não fosse o alicerce, algo que ninguém vê, aquela coisa bonita não estaria de pé. As coisas lindas de Deus vão ver na tua vida. Faz o alicerce, ninguém está vendo. Ninguém vai dar valor. Ninguém vai ver o que você está fazendo na tua vida na igreja. Talvez ninguém sabe que você está aqui na igreja. Talvez ninguém nem vai saber que você veio aqui na igreja. Talvez ninguém sabe que você orou essa semana. Ninguém está dando valor. Mas você está fazendo, então alicerce. Daqui a pouco o pessoal vai começar a ver você sendo promovido, curado, feliz no casamento, cheio de saúde, arrebentando, crescendo, realizando sonhos, dando um passo em cima do outro, subindo, subindo, subindo. A pessoa fala assim, nossa, de repente, o que aconteceu? Não, é que você já estava tendo comunhão com Deus, ó, ninguém estava vendo. A pessoa só vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém, pessoal? Amém. Tenha fé em Deus, busque de Deus, Deus vai te dar vitória. Esconde de pé, vamos fazer uma oração a Deus em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus.